Bom dia todo mundo, bem-vindos a mais um vídeo daqui do Virou Paris. E no vídeo de hoje eu quero levar vocês para andar um pouquinho. Dessa vez, ó, a gente não vai ficar lá atrás no Louvre não, a gente vai no jardim que é na frente, que se chama Tuileries. Vamos nessa. Eu decidi fazer esse passeio com vocês porque eu comprei um livrinho aqui da série Itinéraire. Eu adoro esse livro, gente. Aliás, eu adoro essa coleção, porque eles apresentam os lugares, né, turísticos, ou seja lá o que for. O casalzinho tirando a foto atrás, que bonitinho. E eles apresentam uma parte histórica e eles também apresentam um percurso de passeio. E é esse percurso que eu vou fazer com vocês. Não inteiro, né, gente, porque é um pouco longo. Mas as principais coisas eu vou tentar mostrar pra vocês, então vamos nessa. Então antes da gente começar, eu vou ficar aqui por volta mesmo dessa região aqui no comecinho, que é o final do Louvre, na verdade, pra falar pra vocês um pouco dessa história das Tuileries. E vamos começar de por que ela se chama Tuileries. Porque em alguma região próxima daqui, ela era uma região, na verdade, onde tinha construção de... como que chama? De telha, simplesmente. Telha em francês é tuile. E essas construções de telha, elas ficavam fora da cidade de Paris, que era na verdade cercada pela muralha do Sena, do Louvre. E com esses territórios em volta do Louvre, quando a cidade começou a crescer, o primeiro lugar que foi atingido, vamos dizer, né, pelo crescimento do Louvre, foi justamente essa região das Tuileries, que é a região das olarias, falando em português. E aí, aos poucos, foram se comprando os terrenos, foram se desabitando o lugar para fazer a construção da Tuileria. E pronto, gente, aí nasceram as Tuileries. Não, as Tuileries, na verdade, elas foram, né, um castelo. E esse castelo, ele foi feito pela Catherine de Médicis. Então, vamos lá. François Ier, o Francisco I, lá por volta de 1500 e tanto. Aqui já era olaria desde o século XII, XIII. Hein? Aí, em 1500, o Francisco I decidiu comprar o território, fazer, né, uma casa para a mãe dele morreu e não sei o que lá. E aí o Francisco I teve um filho, teve vários, né? E logicamente que um deles se tornou rei, que era o Henrique II. E aí o Henrique II morreu, tadinho. E aí a mãe dele, Catherine de Médicis, ela mudou para o Louvre depois que o filho dela morreu. E aí no Louvre ela falou assim: eu não quero morar aqui, eu quero morar perto daqui, mas não aqui, não para vir de Havaiana. Aí ela falou: vou construir um castelo do lado de fora da cidade, do lado de lá, do perímetro do Louvre, mas colado. Colado, porque o café acaba, o açúcar acaba, tem que ir no vizinho pedir uma xícara de café. O lugar foi aqui é o Louvre. O lugar foi evoluindo tanto ao longo dos séculos, e uma das características mais interessantes dessa evolução é que ele nunca deixou de ser jardim, e ele nunca deixou de ser um lugar de festa, um lugar de coisa boa, de alegria, da Xuxa. Já na ponta desse jardim fica a Praça da Revolução, que hoje ela é chamada de Praça... Isso tudo os nomes assim, na última hora. Mas enfim, essa praça sim, era o lugar onde tinha guilhotina, onde tinha sangue, as pessoas sofriam, choravam. Mas no jardim, gente, vamos começar a conhecer esse jardim? Então, a indicação daqui desse roteiro é a gente começar daqui do Louvre e ir caminhando em direção a Champs-Élysées. Esse meio do percurso aqui que vocês estão vendo cheio de gente, já é o parque lotado, e lá no fundo a gente vê o Arco do Triunfo, na Champs-Élysées. Vamos fazer esse passeio. E uma das coisas interessantes da gente observar aqui é justamente a presença de estátuas. Como esse lugar sempre foi um lugar de festa a vida toda, a gente vai encontrar estátuas e vasos assim desde o século XVII até o dia de hoje, o que faz um grande percurso histórico e artístico. Com o sol agora fica difícil de ver, né? Mas esse espaço aqui para o Louvre se chama o Jardim do Carrossel. E aqui onde a gente está, vocês estão vendo que é um grande espaço aberto? É chamado de Grande Terraço, ou o Terraço.
E a gente vai começar a fazer o nosso passeio por aqui. Essa parte ela foi construída em 1877 e bem aqui embaixo, ó, se vocês olharem, aqui tem essa passarelinha, aqui do outro lado tem outra passarelinha também, e aqui embaixo desse grande terraço passa uma avenida. E aqui a gente está na primeira região de canteiros daqui do Jardim das Tulherias, e aí vocês podem ver que tem algumas estátuas igual aquela ali atrás, né, na frente da roda gigante, essa outra aqui. Essas estátuas elas estão nessa parte desde o século XVII. E aí, gente, tem essas duas grandes alas, esses caminhos que a gente vai andando até chegar em duas bacias laterais. E na frente de cada uma dessas bacias, a gente vai encontrar também uma estatuazinha. Nossa, tem tanta coisa para falar desse lugar, gente. Essas cadeirinhas, as pessoas sentadas tomando sol, é uma coisa tão típica daqui. Olha aí, a leoa que traz... a leoa que traz que ataca o jacaré. Que bonitinho. E aí, vamos continuar agora. Vamos de volta para a ala central e continuar de lá. Olha que interessante, minha gente. Chegando aqui, a gente vai vendo estátuas, né? Mas a gente vai vendo também a bacia central aqui. Essa bacia central, ela está adornada, ela está completamente contornada por estátuas e por vasos. A gente vai dar uma olhadinha em algumas delas daqui a pouquinho. Mas antes, olha esses barquinhos aqui. 5 euros 30 minutos. Para as pessoas virem simplesmente... Né, no caso, tem um barquinho lá atrás, ó. As pessoas vêm aqui simplesmente curtir com o barquinho, ficar empurrando, mas é mais à tarde mesmo, com as crianças, que essa atividade faz sucesso. E finalmente, né, já que a gente está falando de jardim, vamos falar um pouco de flores também. Falar não, né? Vamos mostrar, porque é muito conteúdo, gente. É muita coisa para explorar. Então vamos apenas apreciar essas florzinhas. Aqui a gente tem dália na parte de trás. E o que eu quero chamar a atenção para vocês é essa planta aqui, ó. Quem será que conhece? Sabem o que é isso? Então... é mamona. Aqui a mamona é usada como decoração, tá, meu bem? E terminando essa parte aqui, que é o grande... parterre, que é os grandes canteiros, a gente vai começar na parte que eles chamam de arborizada, que é aqui, né? Lógico que aqui no meio não é, que é essa parte aqui e essa parte aqui do outro lado, que eu não tô conseguindo apontar. É lógico que a gente vai imaginar que essas árvores não são as mesmas que estavam aqui na época, né? Mesmo porque a gente está num centro que é extremamente movimentado e poluído. Essas árvores elas não resistem tanto tempo assim. Aqui existem sim árvores centenárias que estão escondidas aqui no meio, mas a maior parte delas são árvores que foram plantadas a partir de 1993. Até hoje, desde 93, estima-se uma média de 800 árvores que foram plantadas nessa região. Pamala. Antes tinha já café que ficava dentro do jardim. E o que acontece é que hoje eles mudaram de lugar, eles não eram aqui nesse lugar exatamente, sabe? Tem esse daqui e tem aquele lá do outro lado também. Esses dois, eles são mais modernos, vamos dizer assim, mas até a construção deles faz referência a algum fato histórico. Às vezes é o nome de um café que já estava presente aqui antes, ou se não o nome de um bordel que estava aqui antes, eu não sei agora quem que é quem.
E dos dois lados, gente, espelhado, tem aqui e tem lá do outro lado longe também. Na frente de cada um desses lugares a gente tem esses êxodros, eu acho que é em português. E esses lugares eles foram concluídos em 1799. E eles estão aí, ó, de pé, firme e forte. Vamos adentrar no café, ver pessoas turísticas tomando café turístico. Não vou conseguir passar aqui. Vamos passar aqui. Em cada lado do parque tem uma esplanada. A desse lado daqui se chama Esplanada das Folhosas, fazendo referência às árvores que não desapareciam daqui. E é bonitinho de imaginar que esse lugar foi criado, na verdade, para acolher os brinquedos das crianças ricas, podres de ricas, da história da coroa francesa. E hoje em dia, aqui não tem mais os parques de diversão das crianças podres de rica, porque elas já estão mortas, mas nós temos aqui um parque de diversão, gente, um parque de diversão que se instala uma vez ou duas vezes por ano nesse exato lugar. Aqui é um lugar para você comer assistindo o povo vomitando. E é assim, gente, eu vou ficando por aqui. Não mostrei tudo, porque não dá para mostrar tudo, é muita coisa. E tem muitas das coisas que estão embaladas, que estão em momento de reforma, porque Jogos Olímpicos, né? Então Paris quer estar bela para todo mundo. E só para terminar, tá vendo? Ali, aquela escada, tem uma do outro lado também. Tá vendo todas essas árvores? Elas são acomodadas num lugar que a gente chama de orangerie, que é a laranjaria, que é, na verdade, onde a realeza costumava guardar essas plantas, porque elas não são típicas daqui, né? Elas morrem com o frio. E aí, gente, para evitar que elas morram, o povo guarda na laranjaria, na orangerie. Hoje em dia, a orangerie, ela existe ainda e ela é esse prédio aqui, ó. Mas nela funciona hoje um museu. Inclusive ali tem um afresco pintado pelo Monet. Dá para acreditar, gente? 2 salas inteiras pintadas pelo Monet. Olha um campo de lavanda. Só que já tá fora da época, né? Então elas estão bem escurinhos. Então é isso, minha gente, eu vou parando essa visita por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, significa que você está interessado em mais conteúdos desse tipo, já se inscreve no canal, porque vai sair vlog. Eu vou fazer uma tempestade de vlog nesse canal, vocês vão ver só. Inclusive aceito dicas, sugestões, o que vocês querem visitar, onde vocês querem ir, digam tudo para mim. Só lembrando que associado a esse conteúdo aqui, você vai encontrar lá no blog www.viroparis, um conteúdo para você praticar o seu francês. Um pouco desse vocabulário que a gente explorou aqui em português. Vamos explorar talvez um pouquinho desse vocabulário em francês, se vocês toparem. Bom, falei tudo que eu tinha para falar, vou ficando por aqui e até a próxima.